Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? E você já deve estar notando que eu estou sozinho aqui hoje, né? Porque voltei de férias, aí quem decidiu tirar um pouquinho, né, do seu tempo para poder curtir a família agora foi o professor Ítalo Trigueiro. Ele acaba de se recuperar, né, daquela cirurgia que ele vira e mexe faz, né, para tentar se curar daquele problema inconveniente, já que hemorroida não é uma coisa que venha agradar a todo mundo, mas ele vai um dia ficar plenamente curado disso, tá ok? Então deixa ele curtir a família, o bichinho deve estar deitado de bruço, né, para que ele não tenha nenhum tipo de problema, e a gente vai aproveitar nesse nosso primeiro EP Atualidades do ano, né? A gente agora em 2017 tem tudo aí que você precisa para sua aprovação no concurso público. Lembrando a você que, caso você venha acompanhar os nossos eventos ao vivo, nós fazemos muito sorteio, mas muitos sorteios mesmo, de cursos regulares dentro da plataforma do Agora Eu Passo. Então, o que é que você faz? Eu aconselho para você ver se não tem nenhum desconto super especial que venha fazer com que você adentre de uma vez nesse universo do concurso público, largando os, né, eventos somente gratuitos e adentrando também a nossa plataforma para ver o que há de melhor no mundo do concurso público, desde as informações mais básicas até aquilo que só nós temos, tá ok? Então você vai procurando lá no www.cursoagoraeupasso.com.br, né? Você que nos acompanha direto deve ter visto que no final de 2016 nós estávamos com uma promoção de um desconto de 60% nos nossos cursos regulares, né? Então, vira e mexe, a gente tem esse tipo de promoção e quem sabe essa promoção de 60% não volta e você pode assinar o curso Agora Eu Passo, economizando por dia um valor que é menor do que o que você utilizaria para tomar um cafezinho em qualquer parte do mundo, diga-se de passagem, tá ok? Então, dá uma olhadinha no www.cursoagoraeupasso.com.br. Mas como os nossos eventos aqui por YouTube, eles também são eventos que visam ajudar você na aprovação do concurso público, eu, e também com a ajuda do professor Ítalo Trigueiro, que na semana que vem daremos continuidade ao assunto que trabalhamos hoje, né? No meu caso, trabalhando hoje, na semana que vem, se Deus quiser, já trabalhando com ele, a gente decidiu fazer uma coisinha para você que nos acompanhou ao longo do EP Atualidades em 2016. Esse projeto que é maravilhoso, muitas vezes a gente foge um pouquinho do tema, por quê? Porque é muita coisa para que nós trabalhemos em uma aula semanal, né? Mas esse projeto, ele foi tão maravilhoso na vida da gente e ele nos deu tanta aproximação com você que está aí do outro lado da tela, que nós decidimos fazer uma retrospectiva, dividida em dois blocos. A retrospectiva do primeiro semestre e a retrospectiva do segundo semestre. Aí você diz assim, Nilton, mas eu vi um evento aí que foi gravado com essa retrospectiva de vocês o ano todo. Porém, essa retrospectiva ela não foi feita mês a mês. Então, o que é que a gente fez? Decidiu organizar melhor e lançar dentro da plataforma do EP Atualidades essa retrospectiva mês a mês. Então, na aula de hoje, a gente fica com janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então a gente vai de janeiro a junho, dizendo o que foi de mais importante, que porventura ainda venha a ser cobrado nos concursos de 2017. Porque senão não teria nenhum sentido resgatar um assunto ocorrido há um ano, né? A gente está aqui inaugurando janeiro de 2017, mas vai falar de assuntos que ocorreram em janeiro de 2016. Então, por que falar de assuntos que ocorreram há um ano, tendo em vista que a prova ela tem a disciplina de atualidades? E para mim, atualidades é algo que ocorre há pouquíssimo tempo. Não é bem assim. Não é bem assim. Quer um exemplo? Vamos começar. Você tem um material aí para fazer o download, como sempre aí, né? Na plataforma do YouTube do EP Atualidades. Vamos começar pelo mês de janeiro. Aí você tem uma imagem. Nessa imagem você já tem teste nuclear. Não é? Aí você tem o epicentro dessa imagem aí na Coreia do Norte. E a informaçãozinha bem rapidinha que você tem embaixo é que no dia 6 de janeiro do ano de 2016, o Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou um terremoto de 5,1 graus na escala Richter, com epicentro a 376 quilômetros a nordeste de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Pouco depois, a jornalista de um programa de TV estatal norte-coreana, TV estatal, né, a Coreia do Norte é um dos poucos países do mundo que ainda seguiu comunista, confirmou a explosão de uma bomba de hidrogênio, ou seja, a famosa bomba H. Então, a primeira informação que nós temos, né? Eu vou colocar aqui, ó, o mês de janeiro. O mês de janeiro.
E eu vou colocar como informação que pode ser repetida para concursos futuros a questão nuclear. Olha aqui que coisa interessante. Então, Newton, que independente do período em que eu venha a fazer minha prova, a questão nuclear, ela passa a ser um assunto bastante interessante, sim. Sim, Newton, por quê? E você pode me ligar isso aqui a algum outro assunto? Claro que eu posso, pessoal. A gente pode usar essa questão nuclear e falar dessa questão nuclear para fins pacíficos, para a produção de uma energia cuja controvérsia existe entre ser limpa ou para fins bélicos, também conhecido como fins civis ou como fins militares. E a gente pode puxar um outro assuntinho aqui, ó. A gente pode, para fins bélicos, não lembrar, porque isso já está meio batido, inclusive no que nós falamos aqui, né? Não deixa de ser importante, mas para não ser tão repetitivo, a gente pode lembrar do famoso clube nuclear. E a gente pode colocar nesse clube nuclear alguns países que são velhos conhecidos, né? Como, por exemplo, olha aqui, Estados Unidos inaugurando aí, né, essa temporada de bombas atômicas com Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45, né? À época, a União das Repúblicas Soviéticas, mas como não existe mais, então a gente coloca quem? A Rússia, desde 49. Aí nós temos a Inglaterra. Aí nós temos a França. E ainda a China. Nilton, cara, eu acho que tu foi desorganizado, porque tu deixou um espaço ali, dá para botar mais gente, dá. E eu vou colocar 4 países de uma vez só. Existem outros países que são acusados de terem bombas atômicas e nós o encaixamos nesse clube nuclear, mas que não poderiam, se levássemos em consideração o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Seriam eles Índia, Paquistão, Israel e a Coreia do Norte. Agora, inclusive, né, com a bomba H, embora ainda se desconfie muito da veracidade dessa bomba H. Então, preste atenção, ó. São informações básicas que foram utilizadas mediante a nossa retrospectiva do que mais importante. Nós vimos no mês de janeiro que podem gerar assuntos que podem ser cobrados em outras provas em 2017, tá ok? Então, o mês de janeiro, ele fica marcado para nós por conta da bomba H testada pela Coreia do Norte, que levanta uma discussão em torno da questão nuclear. Algo bem diferente do que nós fizemos no evento recente. Nota que aqui, pelo tempo que nós temos, dá para que nós comentemos com maior riqueza de detalhes, né? Como esse assunto ainda pode ser gerado e importante na sua prova. Aí no seu material, você vai ver que depois da questão da bomba H da Coreia do Norte, a gente caminha para o mês de fevereiro. E no mês de fevereiro nós comentamos uma visita ilustre, né, ao Brasil, que é a visita da Margaret Chan, que é a diretora-geral da OMS. Nilton, eu não lembro o que é a OMS. É a Organização Mundial de Saúde. E, Nilton, por que que a diretora-geral da OMS ela veio ao Brasil? Bem simples, pessoal. Porque o mês de fevereiro ele vai ser marcado, certo? Principalmente por conta da mídia, claro, né? Porque muitas vezes a mídia é quem vai norteando quais assuntos mais importantes, inclusive encobrindo alguns assuntos importantes por conveniência ou por ideologia, né? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que falar um pouquinho da tal da microcefalia. Microcefalia. Aí, detalhe, né? A gente pode utilizar essa microcefalia para falar de várias coisas. E dentre essas várias coisas, a gente pode puxar uma setinha, ó, e pode falar do tal do Aedes, né? Aedes aegypti, né? Ou Aedes aegypti, que é o nome do popular mosquito da dengue e que agora não transmite só dengue, né? Dengue,
chikungunya e o Zika. Então, Nilton, através desse Aedes, a gente pode falar desse Zika e através desse Zika a gente pode ligar a microcefalia, mas a gente pode ir mais além e fazer uma referência com o que nós comentaremos na nossa próxima semana com o evento do mês de novembro. Por qual motivo? Porque você lembra, pessoal, que quando a Margaret Chan ela visitou o Brasil, se gerou uma discussão a respeito desta microcefalia, que é uma discussão que inclusive permeia alguns princípios básicos norteadores do ordenamento jurídico brasileiro, porque à época, inclusive na visão de alguns diretores da própria Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele deveria flexibilizar a sua legislação para que algumas mulheres tivessem autonomia da prática ou não do aborto, né? Lembrando a você que por mais que seja um tema bem polêmico, mas que não só numa prova de atualidades, mas numa prova de direito constitucional, mas numa prova de direito penal, isso também pode ser cobrado. Por qual motivo? O que é que isso tem a ver com a microcefalia? Pessoal, você sabe que o aborto é crime no Brasil, tipificado no Código Penal. Você sabe disso, não sabe? Inclusive com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Só que você sabe também que existe aqueles aspectos que garantem a não punibilidade do aborto praticado por médico. E quando nós estamos falando disso, nós vamos lá no Código Penal e nós falamos do aborto necessário, aquele em que a vida da mãe corre risco, e nós falamos do aborto sentimental, aquele cuja gestação é fruto de estupro. Mas nós também temos uma discussão em torno de uma palavrinha que parece muito com a palavra microcefalia, que é a anencefalia. Não sei se você lembra, mas no ano de 2012, através de uma discussão em torno da arguição por descumprimento de preceito fundamental de número 54, né, o Supremo Tribunal Federal ele permitiu antecipação de parto para anencéfalos, não confunda anencéfalo com microcéfalos, tá ok? Então, a gente já tinha uma discussão não só em torno da microcefalia, mas em torno até mesmo do aborto, da autonomia do corpo feminino, da mudança na legislação brasileira, do fato de não termos nenhum direito absoluto, já existia muito esse questionamento. E não sei se você lembra mais recentemente, no mês de novembro, você deve ter visto no meio de comunicação, que o Supremo Tribunal Federal teria descriminalizado o aborto, quando na verdade não é algo tão assim. Por quê? Em um julgado específico, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu revogar a prisão preventiva de funcionários de uma clínica que praticavam aborto. Aquele julgado e a revogação daquela prisão geraram a ideia de que até o 3º mês de gestação a prática do aborto não era punida. Então, inclusive, gerando um mal-estar entre os poderes. Mais um mal-estar, né? Para o ano de 2016, entre o poder legislativo e o poder judiciário. Lembrando a você que esse mal-estar também existiu quando o Supremo Tribunal Federal quis intervir no afastamento do Renan Calheiros, o presidente do Senado Federal, que continuou sendo presidente, mas que acabou sendo retirado da linha sucessória à presidência da República, né? Então, Nilton quer dizer que além de falar de Aedes, além de falar de Zika, eu ainda posso ligar isso aqui um pouquinho com outras características e falar do aborto, das possibilidades do aborto não punido e das decisões do judiciário. E você deve lembrar que hoje no Legislativo brasileiro, né, o Congresso Nacional, ele além de outros indivíduos que representam suas categorias, está recheado daquilo que nós chamamos de bancada BBB, né? A bancada do boi, a bancada da bala e a bancada da Bíblia, pessoal. E deve ter aí na sua cabecinha uma ligação entre a bancada da Bíblia e o aborto, né? Porque, do ponto de vista religioso, esse aborto é extremamente proibido. Então, quando o judiciário vai lá e toma uma decisão, e essa decisão pode ser um precedente para outros julgados, fazendo com que, sim, na prática, você tenha uma descriminalização da prática de aborto até o 3º mês de gestação, então você acaba tendo um mal-estar, que é um mal-estar de caráter ideológico, eu diria até teológico, em nome de Jesus, entre a questão dessa permissão e o que o legislativo pode fazer. Inclusive,
com o legislativo acusando o judiciário do tal de ativismo judicial, tendo em vista que a função do judiciário, que seria a básica, a primordial, seria a de julgar as leis e não de criá-las. A criação dessa lei ou o poder de legislar, ele seria básico do poder legislativo, fazendo com que esses poderes venham a se chocar. O tema polêmico, né? Bastante polêmico. Mas se você entender um pouquinho dos assuntos que o norteiam, o porquê que é proibido, certo? A gente podia até puxar para outras discussões a eutanásia, outros assuntos que talvez a sociedade brasileira ainda não esteja pronto para discutir. Então, o mês de fevereiro, ele é marcado pela tal da visita da Margaret Chan, das questões em torno do Zika, das questões em torno da microcefalia. Tá ok, pessoal? O mês de março, né, pessoal, ele vai ser marcado pelo quê? O mês de março, ele vai ser marcado por uma atitude do juiz Sérgio Moro, aqui dentro do Brasil, que acabou se tornando um tanto quanto polêmica, né? No mês de março, o juiz Sérgio Moro, ele decidiu que o Lula deveria ser ouvido em depoimento, querendo ou não, e a condução coercitiva foi utilizada. Antigamente, esse termo, condução coercitiva, ele tinha um nome que era um tanto quanto mais diferente, né? Que era mais a cara dele. Era condução sob vara, né? Daí, não sei se alguns não gostaram desse negócio de sob vara, ou outros gostaram até demais, né? O professor Ítalo Trigueiro disse que o sonho dele é ser conduzido sob vara. Eu não sei qual é a conotação que ele dá para isso, né? Mas como ele não está aqui hoje, quando eu não estou, ele começa a falar mal de mim, então que o Ítalo Trigueiro faça um bom uso, né? De um dia essa condução sob vara ocorra na vida dele, tá ok? Então nós temos aqui o mês de março, e eu coloquei no seu material 2 eventos, né? Eu coloquei a condução coercitiva do Lula, e eu coloquei também a visita que o Obama fez a uma ilha que um presidente norte-americano não visitava faz tempo, né, que é a ilha de Cuba. A reaproximação Estados Unidos-Cuba, inclusive com um intermediador um pouco ilustre, já que nós estávamos falando de religião há pouco tempo, um cara muito conhecido seu, né, um hermano um argentino, né, torcedor do São Lourenço, chamado Jorge Bergoglio. Ele é um dos grandes intermediadores desse encontro entre Barack Obama e Raul Castro, né? Raul Castro também, eu posso chamá-lo de Júnior, né? Se comparado ao Fidel, que um dia desse também faleceu. Outra coisa que nós falaremos em eventos mais para o final do ano, tá ok? Então, Nilton, quais são os 2 eventos aqui? Eu tenho, certo? A condução do Lula, não vou botar aqui o termo condução coercitiva, porque eu creio que a condução coercitiva não seja cobrada, mas eu tenho aqui o Sérgio Moro tomando mais uma decisão que o torna uma figura tão polêmica, né? Talvez, inclusive no evento que gravei com o Trigueiro, ele falou isso, né? O Sérgio Moro talvez hoje seja a figura mais controversa do Brasil. E também uma figura que tem uma notoriedade que extrapola os limites nacionais, inclusive ganhando um prêmio lá fora. E não só de agora, viu? De 2017, mas 2016, 2015, 2014, esse Sérgio Moro já era muito comentado. Lembrando, pessoal, ele não é o Joaquim Barbosa no julgamento da ação penal 470 do Mensalão, não. Ele não é um juiz do Supremo Tribunal Federal. Ele é um juiz de primeira instância. É o juiz da 13ª Vara de Curitiba, onde está a Polícia Federal e que conduz as investigações da Operação Lava Jato nas suas N fases. Né? Não dá nem para dizer, estamos na fase tal, porque quando você assistir essa aula, já pode ter 2 fases na frente. Então, este Sérgio Moro, aquele que para muitos age com rigor excessivo, ou aquele que para muitos pratica uma justiça que não foi feita no Brasil. Então, ele, a Operação Lava Jato, estão cada vez mais, inclusive, sendo cobrados em prova. Não é ainda aquela cobrança política, mas o nome das fases, certo? O que investigava, principalmente naqueles concursos de múltipla escolha, principalmente naqueles concursos de estados onde os governos não são governos que estiveram na antiga aliança petista. Então, tome cuidado. E vou colocar aqui para você outra personalidade, que é o Obama, né, pessoal? O Barack Obama. Aí nós vamos voltar a falar um pouquinho desse Obama quando estivermos falando de eventos de outubro e novembro de 2016 que levam este Obama como cabo eleitoral da Hillary Clinton, mas que a vitória da eleição norte-americana vai para o Donald Trump. Né? Hoje em dia,
em algumas páginas do Facebook, já é chamado de trumpão da massa, para você ter noção de como o bicho acabou ganhando notoriedade. E ele, Obama, né, depois da derrota da Hillary, né, a sua aliada política, inclusive foi secretário de Estado dele, ele decidiu, né, envolver com a contenda com a Rússia, né, expulsou os russos acusados de interferirem diretamente na eleição norte-americana, mas isso é para a gente comentar depois. Então, Newton, aqui a gente tem tanto, certo, uma forma de ligar esse assunto. A política, mas como eu lhe falei, a política ainda não é tão cobrada em provas de concurso, mas a economia. Quais são os efeitos da Operação Lava Jato na crise econômica brasileira que encerrou 2016 com 12 milhões de desempregados? Um número horrível, né, pessoal? Tendo em vista que o desemprego é a principal consequência e a última a ser revertida de uma crise econômica, né? A economia e as relações geopolíticas. Aí eu vou colocar mais precisamente Cuba, né? Cuba, que depois passou a ser tão notória e não tivemos concurso ainda depois disso, da morte de Fidel. A própria relação Estados Unidos-Cuba, principalmente durante a Guerra Fria, após a Revolução Cubana, principalmente após a crise dos mísseis, eu diria, de passagem, tá ok? Então você tem isso ainda como assunto a ser cobrado em concursos aí adiante no ano de 2017. Depois de março vem o dia da mentira, mas espero que você acredite no que eu vou falar agora. Vem um abril. É claro que nos comentáriozinhos aqui embaixo, né? Quando você estiver falando aqui do EP Atualidade, espero que você elogie, mas caso alguém fale mal porque faltou alguma coisa, lembre que eu só tenho aqui, certo, 30, 40 minutos de vídeo para que eu possa falar daquilo que ocorre em um semestre todo, entendeu? E ainda sem a ajuda do Trigueiro que fugiu para que pudesse tratar, né, esse problema que o aflige malignamente. Tá ok? Então, Newton, mês de abril no material foi marcado pelo quê? Ah, pessoal, o terremoto ocorrido, caiu a tampa, deixa o diabo da tampa aí. O terremoto ocorrido no Equador. Agora, independente de ter sido ocorrido no Equador, no Chile, no Haiti, nos Estados Unidos ou no Japão, terremoto é terremoto. Claro que muda a intensidade, claro que muda a forma como você vê através da escala, mas terremoto, pessoal, ou mais precisamente, para a gente ampliar ainda mais a coisa, certo? Mudanças climáticas. Eu não estou dizendo que terremoto é fruto de mudanças climáticas, viu? Antes que você desligue o vídeo. Mudanças climáticas e fenômenos naturais, aí sim se encaixa o terremoto, são muito cobrados. E como eu coloquei o terremoto no Equador, né? E você nota aí que o terremoto que eu lhe citei, esse terremoto que está aí, ele tem intensidade de 6,1 graus na escala Richter. E o Equador ficou numa situação que acho que a imagem já ilustra, né? Aí você está em outro canto, tem um terremoto de 7,3 e não fica desse jeito. Como, por exemplo, no último dia 25 de dezembro no Chile, um terremoto que atinge ali os 7 graus na escala Richter. E você não tem um Chile tão afetado quanto em setembro de 2015, terremoto de 8,4 na escala Richter também no Chile. E você não tem um Chile tão afetado. Sabe por quê, pessoal? É porque muitas vezes, quando o assunto é terremoto, o que lhe é cobrado é a forma como eles são aferidos. São as escalas. E eu tenho pelo menos duas aí que você deve conhecer. A escala Richter, lá do início, né, meados dos anos 30 do século passado, criado na Califórnia, que teoricamente iria até o 9, mas hoje nós temos números além desse 9 na escala Richter, uma escala decimal de base 10, que vai tentar medir, né, através das ondas, a energia liberada. Essa escala Richter, ela mede a intensidade, é por isso que a gente utiliza mais ela. Só que nós temos também a escala Mercalli, né, que em algarismos romanos vai do 1 até o 12. E essa escala Mercalli, ela vai medir os danos. Então é por isso que eu posso ter, por exemplo, um terremoto de 6,1, que é um terremoto de escala Richter menor, tendo uma escala Mercalli maior que um terremoto de 8,4. Então eu tenho um terremoto de 8,4 no Japão. Mas o Japão é um país que está estruturado para isso e, portanto, a infraestrutura criada pelo homem, claro, ela vai resistir mais aos efeitos de um terremoto mesmo que de maior intensidade. Então, uma coisa que você deve sempre lembrar da questão das escalas. E isso para que a gente não fique na mesmice, viu, pessoal? Porque se ficássemos na mesmice, a gente ia falar de quê? De aquecimento global, a gente ia falar de El Niño, a gente ia falar de Laninha, né? Mas não. Olha aqui, de janeiro a abril,
a gente tentou abrir o leque de discussões em torno dos assuntos que podem ser cobrados. Então, o terremoto do Equador, ele está aí como sendo, claro, né, um dos pontos importantes a serem cobrados para você. Aí está faltando maio e junho, né? Aí em maio nós temos aí, para você, certo? A abertura do processo de impeachment, do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Aí você pode utilizar da própria Constituição Federal, os artigos 79, 80, 81 da Constituição Federal, que tocarão um pouco nesse assunto. E você pode também usar um pouquinho da Lei 1079/50, a Lei 1079 de 1950, que fala a respeito desse processo de impeachment. Mas, além de tudo, pessoal, a gente vai falar não só do impeachment, a gente vai falar da crise política. E essa crise política, ela acabou sendo bastante importante e influenciando os rumos da eleição de 2016. 2017 não é um ano eleitoral, mas logo se aproxima o ano de 2018 e nós teremos eleições para presidente da República. Uma coisa que você deve lembrar, que algumas decisões de caráter do Poder Executivo, elas afetam diretamente outras áreas. Um assunto recente discutido, a PEC 241, que depois no Senado se transformou em PEC 55, o rearranjo de gastos, o estabelecimento do limite, do teto, não é? Além também dos vetos parciais do presidente Michel Temer naquele plano de ajuda aos estados endividados, tá ok, pessoal? Então, a crise política e por que não, né? Falar do próprio impeachment, mas diga-se de passagem, esse aqui talvez seja o assunto mais fraco para o ano de 2017. Eu acho que a forma como essa crise política afeta a crise econômica é mais importante para você. Então, o impeachment, que eu vou colocar aqui claro, porque faz parte da nossa retrospectiva, ele vai ficando para trás, a não ser que você tenha ou dentro da América Latina ou um concurso que porventura venha a surpreender e fazer aí uma espécie de analogia entre os dois impeachments já ocorridos aqui no Brasil. Então, muitas vezes é muito mais fácil o concurso lhe perguntar a respeito de qual partido ou de um histórico político breve da história brasileira, né, do que falar do impeachment da Dilma propriamente dito. Agora, há de se lembrar, né, que nós temos discussão, inclusive, de caráter jurídico a respeito do desfecho desse impeachment, em que a presidente Dilma Rousseff, ela acabou sofrendo, como o presidente Collor sofreu com o julgamento político, mas que no finalzinho o processo foi diferente, né? Porque se desmembrou em duas partes e ela acabou sendo impedida, mas não perdeu os seus direitos políticos, né? Lembre disso, lembre disso. Então, ela, Dilma, ainda não é 100% uma carta fora do baralho das questões de atualidade. Quem sabe o Supremo Tribunal Federal não tem que, lá em 2018, se pronunciar caso a Dilma decida concorrer a um governo, né? Caso a Dilma decida concorrer a um cargo legislativo, tá ok? Então, o mês de maio fica aí pra gente. E o mês de junho? Nilton, o que ocorreu de mais importante no mês de junho? A minha esposa fez o meu aniversário, né? Porque eu nasci no dia 6 de junho, aí não vou dizer qual é o ano não, para que você não se surpreenda, porque eu tenho essa carinha de 22, mas eu tenho um pouco mais do que isso. Embora eu tenha essa cutis de bebê, coisa que provoca inveja ao professor Ítalo Trigueiro, que está acabado, né? O professor Ítalo Trigueiro tem 35 anos, mas eu juro por Deus, que de vez em quando eu olho para ele e penso que ele está caminhando para os 58. Por quê? Acabado no álcool, né? Está numa vida desregrada, está fumando, está numa situação, vários parceiros, né? Ele tem, então, a gente está aqui cuidando, é quase que nosso trabalho social, viu? Então, você, por favor, quando estiver assistindo esse vídeo, né, você coloque aí a hashtag Força Trigueiro para que saia dessa vida. A gente fala que ele tem hemorroida, mas você sabe que essa lascividade talvez produza um agravamento desse problema que ele tem, tá ok? Aproveitando que ele não está aqui, Deus queira que ele não tenha aqui na semana que vem, e eu não falto mais isso aqui. Por quê? Porque depois dele cantar Claudinho Bochecha, ele falou mal de mim. Eu lembro daquele IP Atualidades, que aquele vagabundo aproveitou-se da minha ausência, tá ok? Inclusive, eu dei graças a Deus que ele não gravou a IP Atualidade enquanto eu estava no Chile. Por quê? Porque ele torceu para que tivesse um terremoto, e de fato teve, para que ele pudesse falar de mim através de piada. Maldito se eu tivesse morrido, tá ok? Em junho,
no seu material aí tem um ataque, né? 12 de junho de 2016. Né? Dia dos Namorados aqui no Brasil, 6 dias após a data mais importante do Brasil, né? Que é meu aniversário. Em Orlando, na Flórida, você teve um ataque a uma boate gay, né? Então, a gente acaba tendo aqui algumas discussões de caráter social, pessoal. Isso está sendo cobrado muito em concurso. Nilton, no caso aqui, é a homofobia. Né? Inclusive, muita gente diz que eu sou homofóbico, mas não sou. Sou amigo do Trigueiro. Então, como é que eu posso ser homofóbico? Então, eu tenho aqui a homofobia, mas poderia ser a tolerância religiosa, poderia ser a questão de gênero. Então, tudo isso aí pode ser trabalhado como um tema social cobrado na sua prova, tá ok, pessoal? Encerramos aqui a nossa retrospectiva 2016, primeiro semestre. Na semana que vem, a nossa retrospectiva 2016, segundo semestre. Espero que o seu Réveillon tenha sido ótimo, que você tenha pulado todas as ondas que você pode pular e que nenhuma tenha sido uma tsunami, né? Porque eu creio que não daria muito certo. Que você tenha comido aí todas as passas, as amêndoas, as castanhas, as jacas, as melancias que você pode comer, certo? Que esse 2017 se inicie com você realmente focado no concurso, na tentativa de mudança da sua vida. Parte da sua mudança está aqui, ó. Você começa aqui a mudar a sua vida. Quem sabe a gente, em janeiro de 2017 aqui, não foca para o final de 2018, aí quase 2 anos, e que você espera estar no final de 2018 ganhando 16 mil reais só com ensino médio em concursos públicos aí. Professor Lucas Neto, nosso evento Universo dos Concursos, viu que isso mostrou para você que isso é possível dentro de um tribunal, dentro do Ministério Público, né? Você tem plena capacidade de mudar a sua vida. Um feliz 2017, espero que dessa vez realmente dê certo. Quando o ano vira, muita gente faz promessa, a diferença é quantas pessoas cumprem essas promessas. Espero que você esteja aí no grupo dos que cumprem. Vai ser um ano de muita dificuldade, se você realmente quiser estudar, né? Alguns vão ter que deixar de beber um pouco mais, outros vão ter que deixar de sair, mesmo que não bebam tanto. Outros talvez tenham que dar um tempo em determinadas amizades. O investimento que você faz hoje, ele deve ser realocado e pode ser para livros, pode ser para a aquisição de um novo curso, pode ser inclusive para que você consiga, certo, um ambiente de estudo melhor e assim você possa dar conta do recado. Converse com seus familiares, deixe eles a par que você vai dar uma sumida. Não é porque você está estressado que você está infeliz, porque de vez em quando estudar estressa, e você vai ver que isso estressa mesmo. De vez em quando você estabelece um cronograma, o professor Fábio Lobo já fez isso aqui com você, estabeleceu um cronograma de estudo, você estuda 3 horas num dia, vai dormir pensando nas 3 horas do outro dia. Enquanto isso não virar hábito, pessoal, você vai ter irritação, você vai ter ansiedade. Agora, quando virar hábito, lembre, é melhor alguém que estuda 3 horas todo dia do que aquele que estuda 10 horas num dia e só daqui a uma semana. Então, é o hábito que vai fazer com que você vença na vida, tá ok? Concluído nosso primeiro EP Atualidades. Valeu, espero que o Ítalo volte logo, o Trigueiro, né? Não gosto de ser chamado de Ítalo, porque diz que agora Trigueiro é uma marca. Então eu imagino o Trigueiro em luzes neon cor-de-rosa. Então agora tomara que ele volte logo, tudo de bom e feliz ano novo para você. Valeu.